E nós voltamos a falar sobre os discursos do presidente Lula no começo da tarde de hoje, durante o último dia da cúpula do BRICS. Quem tem os detalhes é a repórter Liz Cape, que fala com a gente ao vivo da redação do R7 em Brasília. Liz, muito boa tarde para você. O que você destaca do discurso do presidente? Oi, Renata. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Esse último dia da cúpula do BRICS foi repleto de declarações aí do presidente Lula. Logo pela manhã teve uma última sessão que tratou sobre questões ambientais dentro do grupo e nessa sessão plenária o presidente fez críticas a decisões que são tomadas por um só país, né, de maneira unilateral, e defendendo uma participação maior de outras nações. Também criticou aí negacionismos ligados à pauta climática e falou que essa junção desses dois temas tem atrasado o desenvolvimento de projetos e de uma forma geral do mundo como um todo. E pela tarde, o presidente deu uma declaração a jornalistas, foi uma coletiva de imprensa em que, de início, ele fez aí um desfecho de como foi essa reunião do BRIC. Ele classificou que o encontro no Rio de Janeiro foi o mais importante da história do grupo e também falou que todo o grupo que tem feito parte do BRIC tem contribuído muito com o debate de temas de importância internacional. A gente até separou um trecho dessa primeira declaração do presidente Lula e vamos ouvir. Eu termino o dia extremamente feliz porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil já tinha realizado a melhor reunião que o G20 já tinha feito. E o Brasil hoje realizou a mais importante reunião que os BRICS já fez. Porque nós convidamos novas pessoas, gente importante, para que a gente os convença de que o BRICS é um novo jeito da gente fazer o multilateralismo sobreviver no mundo. Nos BRICS, a gente tem convicção que a gente não quer mais um mundo tutelado. A gente não quer mais Guerra Fria. A gente não quer mais desrespeito à soberania. A gente não quer mais guerra. E é por isso que a gente está discutindo com muita profundidade a necessidade de mudança estrutural, inclusive no Estatuto da ONU, para que a gente possa recriar alguma coisa com base nos acontecimentos geopolíticos de 2021 e não de 1945. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do nazismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS, a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. E nessa conversa com jornalistas no final da cúpula, Renato, o presidente também tratou de alguns outros assuntos. Ele criticou aí a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa publicação feita por redes sociais. A gente trouxe essa informação agora há pouco aqui no jornal. E Lula falou que não ia comentar diretamente esse caso, por ter outras prioridades ali na pauta de discussões, mas considerou que não é correto que o presidente dos Estados Unidos faça ameaças pelo mundo pela internet e também que não se quer um imperador. O presidente também marcou a posição de que o Brasil tem as suas próprias leis e que não queria essa interferência internacional nos assuntos nacionais. E outro ponto que foi tratado pelo presidente Lula foi uma defesa de uma continuidade de discussões para avanços no comércio paralelos ao dólar. Então, esse foi um dos pontos discutidos no BRICS para, enfim, os países que fazem parte do grupo poderem ter um comércio com as próprias moedas, né, de cada país, indo além dessa comparação internacional baseada no dólar. Essa proposta avançou no BRICS, não tem ainda uma definição clara de como ela vai funcionar, mas tem essa expectativa, tanto pela declaração final da cúpula, de que essa mudança vai continuar sendo discutida para ser implementada futuramente. Renata.
Liz, quero te ouvir também sobre outra proposta discutida por Davi Alcolumbre para limitar os partidos de acionarem o STF. Essa proposta deve ter amplo apoio no Senado. O que a gente pode esperar da proposta que ganhou tanta relevância aí nos últimos dias? Então, Renata, essa proposta no Senado está prevista para ser apresentada nesta semana pelo presidente aos líderes lá dentro da casa, e ela é voltada para tentar trazer novas regras para que partidos políticos possam contestar decisões do Congresso junto ao STF. Essa possibilidade voltou a ser discutida no Congresso depois de toda a situação ligada ao IOF, né, que os deputados e senadores optaram por derrubar o decreto do governo Lula, e agora esse tema está no STF, chegou lá inicialmente por uma indicação de um partido político, depois o governo também optou por fazer esse pedido de revisão da decisão do Congresso no Supremo, mas esse número e os movimentos de partidos em questionar decisões tem incomodado bastante deputados e senadores, e essa proposta deve então ser divulgada aos líderes partidários do Senado agora na próxima reunião que eles forem ter nessa semana. Então, a intenção do texto, ele ainda não foi apresentado formalmente, então a gente não tem aquele detalhe de cada ponto, mas o que a gente apurou é que essa proposta vai, então, propor uma composição mínima, né, dentro da Câmara e do Senado, enfim, para os partidos poderem acionar o STF. E aí a gente segue acompanhando esse desdobramento, mas líderes de outras siglas já indicaram ao R7 que vão apoiar esse trecho. Então, a gente conversou aí com alguns representantes e alguns dos partidos que sinalizam apoio a essa proposta é o PP, PL, União Brasil, PSD e PSDB. A gente ainda tem que esperar novos desdobramentos, mas isso também deve ser destaque ao longo dos próximos dias. Renata? Tá certo, Liz. Muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Bom trabalho aí.